Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6, no versículo 12. Nós vamos também usar como texto Romanos 12, versículo 2. E seguindo a linha daquilo que nós temos aprendido, nós falamos sobre o pertencer a Deus, nós falamos sobre batalha espiritual, libertação, batalha espiritual. Nós falamos também sobre, na última quinta-feira, aprendemos um pouquinho sobre cura interior e a importância de estar curado para que nós venhamos ser fortalecidos. E por que é importante? Você vai aprender hoje por que a importância de ser curado interiormente, porque uma pessoa curada interiormente, ela é curada porque ela descobriu a sua identidade em Cristo, a sua identidade em Cristo. Então, ninguém consegue afetar alguém que sabe quem é, entendeu? Ninguém consegue afetar ou entrar na mente de alguém que sabe quem é, sabe aonde vai chegar, aonde quer chegar. Então é importante nós entendermos sobre a palavra de Deus e os fundamentos da palavra de Deus. Quando o apóstolo Paulo fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, que vocês se ofereçam como sacrifício vivo e santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse, mas transformáveis pela renovação. Ele está falando sobre a sua identidade em Cristo. Ter a sua identidade é saber quem você é. Escute isso: um povo que não sabe quem é, não sabe para onde vai. Então, quando você sabe quem é, você sabe que para qualquer lugar que você for, você será abençoado, porque todo o ambiente é alterado pela tua presença. Você entendeu isso? Diga: todo o ambiente é alterado pela minha presença. Agora olha para mim, essa alteração ela pode ser negativa ou positiva. Por quê? Porque se você for uma pessoa difícil, uma pessoa complicada, essa alteração... Não está funcionando? Vai dar certo. Então uma pessoa que sabe... Vai dar certo. Onde é que eu parei? Vamos lá. E por que eu estou falando isso, meus amados irmãos? Vai dar certo. Irmãos, qual a importância de nós entendermos a nossa identidade em Cristo? Porque se você sabe quem você é, você altera o lugar que você está de uma forma positiva. Se você não sabe quem você é, se você é tocado pelos demais, você altera de forma negativa. Porque você permite que o espírito daquelas pessoas, elas te alcancem de alguma forma. Então você é afetado. Existem pessoas, irmãos, que se elas têm problema no serviço delas, elas vão para o serviço, elas ficam tristes no serviço. Já passou por isso? Quem já passou por isso? Você indo na direção já começa a te dar uma ansiedade. Você diz: meu Deus, eu tenho que ir para lá. Puxa vida, vou ter que encontrar com aquela pessoa. Quem já passou por isso aí? Mas quando você sabe quem você é em Cristo, você não recebe essa alteração. Porque você sabe quem você é. Isso é tão profundo que Deus, ele chama Israel e manda eles entrar na terra prometida. Eles vão lá, por não saber quem eles são, eles vêm, contaminam todo o povo chora e fica 40 anos rodeando sem entrar na terra. Por quê? Porque eles sofreram alteração de outras pessoas, mas não foi uma alteração positiva, foi uma alteração negativa. E quantas pessoas frequentam a igreja e por não saber quem são alteradas dentro da igreja, vivem uma vida de escravo, mesmo sendo filho do Senhor de todas as coisas. Meu irmão, olha para mim no nome de Jesus. Você nasceu para viver a abundância em todas as áreas da tua vida.
Enquanto você não crescer nisso, irmão, eu duvido, olha, escute o que eu estou falando para você, eu duvido uma pessoa que tenha a palavra de Deus em Jesus Cristo como mentor, a palavra de Deus, que ele não tenha uma vida abundante. Duvido, não existe. Financeiramente você será abençoado. Por quê? Porque Deus vai fazer um milagre de mandar dinheiro? Não, porque você vai respeitar o dinheiro. Emocionalmente, você será abençoado. Por quê? Porque Deus vai alterar a tua mente? Não. Porque ao conhecer Jesus, você conhece quem você é. E se você conhece quem você é, você não permite mais que ninguém invada os teus pensamentos. A maior parte das pessoas é alterada nos seus pensamentos de forma negativa porque elas não sabem quem elas são. E infelizmente a igreja está cheia de pessoas assim, 90% das pessoas. Isso é tão poderoso, meu irmão, que olha só quando você sabe a sua identidade, quando você sabe quem você é. Falei de um povo, não falei de um povo que falou assim, ó, vamos entrar na terra prometida, mas eles ouviram a voz e ficaram chorando. Se lembram disso que eu falei para vocês agora há pouco? É que Jesus falou assim para eles, então agora vamos para o deserto. 40 anos, porque não entendiam quem eles eram. A mente de escravo. Se lembra que eu falei sobre libertação? Vocês se lembram quando eu falo de cura interior? Libertação é tu perder a mente de escravo. Cura interior é tu entender sim que tu tem as suas fragilidades. Mas as suas fragilidades não determinam quem você é em Cristo. Porque os pensamentos de Deus são maiores do que os teus. Você entende isso? Você pode botar a mão no peito e dizer, sou filho de Deus? Todos que sabem e reconhecem a sua identidade vivem vida em abundante. Todos. Não tem como não. Tu vai fazer e vai dar certo. Tu vai e Deus vai te prosperar. Tu vai para o teu trabalho e as coisas vão fluir. Tu vai fazer e vai fluir. Deus vai começar a colocar pessoas boas ao teu lado. Deus vai começar a liberar situações ao teu lado. As coisas vão começar a fluir. Por quê, pastor? Porque simplesmente tu conhece a sua identidade. Você é filho de Deus. Qual é a sua identidade? Qual é a sua identidade? Bate a mão no peito e diga, eu sou filho de Deus. Seu pai é dono do quê? De tudo. Agora a pergunta é, você está passando por dificuldades? Olha para mim, está passando por dificuldades? Então deixa eu dizer para você, para o seu Deus não existe nada. E quem é seu Deus? É seu pai? Então, quando eu me refiro ao seu Deus não é nada impossível, eu estou falando do que para o seu pai. Quem tem pai que ama, quem tem um pai que ama, sabe que é meio caminho andado para ser bem sucedido na vida. Se o pai é bem abençoado e teu pai te ama, ele vai te dar um empurrão. Sim ou não? Sim ou não? Os pais empurram, irmão, eles dão um jeito. É negocinho que tu vende a perder de vista, e tu tá sempre tomando, entendeu? E tá tranquilo, porque tu não tá tomando, na verdade, é só felicidade. Porque tu vê teu filho bem, tu tá bem ou não tá bem? Sim ou não? Então imagina Deus, irmãos, lá do céu. Que para ele não existe nada, então existe dificuldade para o teu pai? E por que você está passando por dificuldade? Sabe por quê, meu irmão? Porque a tua mente, infelizmente, ainda é limitada. Tu não é liberto na mente. E tu precisa passar por um processo de cura interior, que é abandonar a tua fragilidade e entrar nesse que eu estou te falando, qual é a minha identidade em Cristo. Qual é a sua identidade em Cristo? Qual é a sua identidade em Cristo? Ô Glória, tá entendendo isso? Agora, se eu sou filho de Deus, alguma coisa de fora me altera? Só se eu deixar. Só se eu permitir, porque senão, Olha bem, vou falar de Bíblia, tá, irmãos?
A Bíblia fala, e contenderam os pastores de Abraão com os pastores de Ló. Quem se lembra dessa passagem? E contenderam os pastores de Abraão com os pastores de Ló. Quem se lembra dessa passagem? Abraão amava Ló, sim ou não? Amava Ló. Mas contender, ele diz que não haja contenda, porque somos família. Então faz o seguinte, aonde tu quiser ir, tu vai. Ló era muito rico já, Abraão tinha abençoado a vida dele, tinha enriquecido, estava todo mundo próspero, Abraão tinha abençoado a vida dele. Se tu está do lado de uma pessoa próspera, tu vai ser próspero. Eu estou falando, se tu anda com pessoas prósperas, tu vai ser próspero, porque uma pessoa abençoada altera o ambiente que ele está. Mas ele altera em todos os níveis. Porque enquanto Ló estava debaixo da asa de Abraão, ele andava segundo as regras de Abraão. E por andar segundo os princípios de Abraão, que era quem ele olhava, ele prosperava. Você está entendendo isso? Então, meu irmão, quando a gente quer aprender algo de alguém, a gente precisa pegar alguém que nos ensine nas áreas que nós precisamos crescer. Escute isso. Mas contenderam os pastores de Ló com os pastores de Abraão. Houve contenda separado. A Bíblia fala que Ló escolheu os lugares mais bonitos, as campinas. E ele foi para lá. E Abraão olhou para trás e disse, eu vou para o deserto. Você acha que Abraão ficou triste por ir para o deserto? Hã? Não. Por quê? Porque independente do ambiente que ele estivesse, ele tinha a certeza de quem era com ele. Hã? Deus era com ele, ele não tinha dúvida. A pergunta é, você tem certeza que Deus é o teu pai? Então por que o medo, a dúvida de enfrentar o deserto? O deserto vai se transformar num lugar abençoado, porque tu está naquele lugar. O lugar difícil será um lugar fácil, porque tu está naquele lugar. Porque Deus te dará sabedoria, intrepidez, capacidade sobrenatural para resolver problemas. Identidade em Cristo é saber que todo lugar que você for será abençoado. Aquele lugar foi abençoado pela tua existência. E não é arrogância não, meu irmão. Não é arrogância. Você chegar num lugar e as pessoas dizer depois, cara, você viu que o clima da organização ficou diferente depois que você assumiu isso aqui? Você viu que as coisas mudaram? Não é arrogância. E você olhar e dizer assim, pois é. Com certeza. E depois você olhar para você mesmo, olhar no espelho e falar, oh Deus maravilhoso, obrigado, Senhor. E você poder entrar no lugar de cabeça erguida, porque a tua presença altera o ambiente. A tua presença faz as pessoas se tratarem diferente. Irmão, no ambiente corporativo não é assim. Mas se existe uma pessoa que é abençoada, o ambiente corporativo é alterado pela sua presença. Que loucura, mas é real. Abraão não permitia ser consumido. Olha só, ele poderia ser consumido por uma raiva, sim ou não? Sim ou não? Poderia ou não poderia? Ficar com raiva de Ló, sim ou não? Mas a pergunta é, Abraão se permitiu ficar alterado com Ló? Hã? Pergunta, pastor, como é que tu sabe disso? Sabe por quê, meu? Abraão era curado. Curado. Ele era tão curado que Ló fez tudo o que fez, e tu acha que ele ficou com raiva de Ló? Quando Ló precisou, ele foi lá e resgatou Ló. Porque ele não ficou com nenhum sentimento de raiva. Já notou que uma pessoa que ela não cresceu, que ela não tem identidade em Cristo, quando uma pessoa lhe afronta, ela fica com raivinha. Se fosse talvez um de nós, dizia, se ferra agora, não quis, Deus que nos perdoe. Está conseguindo se enxergar? Amém. Amém, amém. Às vezes a gente consegue, né? Tem mais é que se ferrar. Torcendo para a derrota. Agora, morre, diabo. Os irmãos torcendo contra. Tomara que dê tudo errado, nada dê certo.
Meu irmão, presta atenção, porque você pode fazer essa análise, sim ou não? E a gente sabe, a gente pode fazer isso. Se em algum momento esse sentimento nasceu em você, você precisa reconhecer que você ainda não descobriu sua identidade em Cristo. E que de alguma forma as pessoas ainda conseguem te alterar no nível da tua alma. E se elas conseguem, esse sentimento vem, escute, meu irmão, você não é a única pessoa, e você não é a pessoa mais ruim do mundo por ter esse sentimento, porque esse sentimento é um sentimento real. E as pessoas podem sentir isso sendo cristãs? Podem. E quantos aqui não sentem? Mas isso, infelizmente, é um sinal de imaturidade espiritual. E infelizmente, se você continuar assim, você é aquela pessoa que ainda dá ouvidos para a voz daqueles que falam terra boa, mana, leite e mel, mas tem gigante. E infelizmente, você sempre será alterado pelo lugar que você está, não ao contrário. E Deus espera de cada um de nós o contrário disso. Que se você é luz, você chegue num lugar e você altere o lugar. Você abençoe o lugar. O lugar seja transformado. Pastor, isso é real? Isso é Bíblia. Estou pregando fora da Bíblia aqui, irmãos? Estou usando como base Bíblia, sim ou não? Pastor, mas eu posso ter esse sentimento? Posso. E a pergunta é, quem já teve esse sentimento na vida? Só eu. Eu sou o cara mais ruim desse mundo. Irmão, eu já tive vontade de que uma pessoa se danasse. Juro. Eu juro. Irmão, eu falava assim, tomara que se distribui. E, irmão, vou dizer mais uma coisa também. Agora eu vou confessar para vocês, que eu não sou de mentira. Olha só, quando as pessoas chegavam para contar que a pessoa tinha se lascado, vinha um espírito de alegria dentro de mim. Deus que me perdoe. Deus que me perdoe. Irmão, nasceu um espírito de vitória dentro de mim. Só que é o seguinte, eu estava ferrado, a pessoa ferrada, estava todo mundo ferrado, e nós todos estávamos no lugar onde o diabo queria que nós estivéssemos. Entendeu? No deserto. Cara! E aí eu tô lá, como eu sou inteligente. Tô torcendo pro meu irmão se lascar. E o diabo lá, isso aí continua assim, porque essa pessoa não entra na terra. Entra na terra aquela pessoa que entende a sua identidade. Então não permite mais ser alterado para essas pessoas. Tá entendendo? Abraão disse, tudo bem, ó, tu vai para lá, eu vou para cá. Poderia ficar magoado porque Ló escolheu as Campinas, o lugar melhor de se plantar. Poderia Abraão ficar magoado, sim ou não? Poderia ou não? Agora vamos ser bem sinceros. Olha, pastor, você ficaria magoadinho, sim ou não? Seja sincero. Seja sincero. Você ficaria magoadinho? Ficaria magoadinho? Seja sincero. Ficaria ou não ficaria? Sim. Tem pessoas que ficam magoadinhas por muito menos, aí eu já sei. Não vem dar essa, eu sei que ficaria. Então, meu irmão, se isso ainda acontece em você, você entende que você precisa ter uma jornada de transformar-vos pela renovação do vosso entendimento? Você entende isso? Você percebe que você precisa deixar a fragilidade de lado e assumir a sua identidade em Cristo? Você entende isso? Está todo mundo entendendo o que o pastor está pregando? Então esse nó fala de identidade em Cristo. Esse quarto nó fala da identidade em Cristo. Quando você olha para ele, você diz, Senhor, em Ti eu sou mais do que vencedor. Em Jesus Cristo eu venço. Em Jesus Cristo eu sou próspero. Em Jesus Cristo eu sou feliz. Em Jesus Cristo as portas se abrem na minha vida. Em Jesus Cristo a minha vida financeira começa a entrar nos eixos. Em Jesus Cristo aquilo que eu projeto começa a fluir. Por quê, pastor? Porque você sabe a sua identidade em Cristo.
Escute isso. Então não importa se você for para lá ou para cá, o lugar que você estiver será abençoado pela tua existência, porque a tua existência é um lugar de bênção. Abraão entendia que a bênção não estava no lugar, mas que ele era uma bênção. Olha para mim, a sua identidade em Cristo faz com que você seja uma bênção. Bate a mão no peito e diga: eu sou uma bênção. Isso não é orgulho, isso não é arrogância, isso é um entendimento de sua identidade em Cristo. Você é uma bênção. Qualquer lugar é melhor com a sua presença, qualquer lugar é melhor com a sua existência. Seu lar se torna melhor porque você está lá, sua família se torna melhor porque você está lá, o ônibus aonde você está é melhor porque a sua presença está ali, o lugar que você trabalha é melhor porque você está ali. Por quê, pastor? Não é arrogância, é porque você é uma bênção. Reconhecer isso não é arrogância, não é orgulho, mas reconhecer isso faz com que você não permita que Satanás nunca mais venha com setas nos teus ouvidos. Como assim? Você se lembra que a Bíblia fala do capacete da salvação? Só usa capacete da salvação para não receber seta nos ouvidos quem é de Deus. Quem entendeu que foi lavado, comprado e remido pelo sangue de Jesus, sua cabeça não é atingida pela lógica do inferno. Você anda pelos princípios bíblicos e você sabe que se você caminha em princípios, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Vida financeira está em princípio, vai dar certo. Não tem como dar errado. Irmão, se você tem princípio na sua vida financeira e os seus princípios têm a ver com aquilo que Cristo te ensinou, já deu certo. Se na tua vida emocional você sabe os princípios que eu tenho ensinado para você, vai dar certo. Se na sua vida espiritual você busca da forma que tem que buscar, tem ensinado para você, vai dar certo. Em todas as coisas tu será vencedor. Porque a tua mente está blindada. A tua identidade está blindada. Você sabe quem você é. Oh, glória a Deus. Você está entendendo isso? Ló foi para lá, Abraão foi para cá. Abraão ficou magoado? Mudou com Ló? Ficou chateado com Ló? Quando Ló se lascou, o que Abraão fez? Foi socorrer Ló. Aí você pensa assim, socorreu, deixou Ló lá e falou assim, segue a tua vida aí. Bem aí. Bem aí. Tá entendendo que tu não precisa andar junto? Você entende que você não precisa caminhar junto? Para amar uma pessoa, não precisa caminhar junto com ela? Alguém tem alguém da família que ama, mas não pode caminhar junto, que senão dá ruim? Quem tem? Eu tenho. Eu amo, oro diante de Deus, oro. Se eu posso ajudar, eu ajudo. Mas perto eu não quero nem chegar. Eu sei que está passando ao vivo. Quem sabe, sabe. Esqueça tudo. É a verdade. Não vou mentir para fazer média com ninguém. A verdade é essa. Amo. Ora, pastor. Oro diante de Deus. Oro todos os dias. Peço a Deus uma transformação. E entendo que talvez Deus já transformou do jeito dele, e aí o problema é dele. Entendo que talvez a transformação dele não seja suficiente para que nós venhamos andar juntos. Mas isso não me impede de amá-lo, sim ou não? Oro por ele. E o meu desejo, juro para vocês, irmãos, eu juro, é que prospere, é que se dê bem, é que ganhe, seja milionário. Em nome de Jesus, eu estou falando em nome de Jesus isso. Eu oro, mas eu entendo que não tem como. Abraão salvou, fica aqui, eu vou para lá de novo. Aí olha só, por quê, irmão?
Porque, infelizmente, aqueles valores podem te alterar. E tu não pode permitir que isso te altere, porque tu está andando, caminhando certinho. Isso é tão poderoso que ele foi para lá, continuou em Sodoma e Gomorra. O que aconteceu com ele? Morreu ele e perdeu toda a família dele. Porque ele escolheu andar pelos princípios dele naquele lugar. Você entende isso? E aquilo alterou a família dele para sempre. Você entende a importância de você saber a sua identidade em Cristo? Porque a sua identidade em Cristo não vai permitir que essas coisas alcancem a sua mente. Porque você está revestido com o capacete da... Oi! Então, olha só. Abraão foi lá, e aí você pode pensar, agora Abraão vai deixar ele se lascar. Não, a Bíblia fala que Abraão começou a orar. Senhor, se tiver 50 naquela cidade de justo, o Senhor destruirá a terra. Olha só, você é tão abençoado que Deus não vai permitir destruir alguém que você ama sem conversar contigo. Oh, glória a Deus. Escuta bem, tu vai ser o primeiro a receber de Deus. Ó, vou dar uma pisada lá, hein? Aí Deus foi lá avisar para Abraão, Abraão começou a conversar. Senhor, se houver 50, o Senhor perdoaria justos? E o Senhor, Abraão, por amor aos 50 eu perdoaria. E Abraão começou a fazer as contas. Talvez o Ló. Deixa eu ver, Ló. Tá, de novo, Ló. Tá, talvez o filho dele tenha aprendido aqui comigo, então a filha também deve ter. A mulher deve ter mudado talvez uns 10. Começou a fazer conta e começou a ficar ruim de conta. 50 não dava. Tá, ô senhor, não, ei, era. Se houver 5. Ele começou a baixar, estava em 20 e ele não tinha. Aí Deus, para encurtar, falou assim: Abraão, se houver. Vamos encurtar a conversa que eu sei onde tu quer chegar? Se houver. Por amor, aquele justo eu não destruirei a cidade. A pergunta é: quanto justo havia naquela cidade, irmãos? Vocês sabem quantos? Erga a mão para o alto, faça 0. Como assim, pastor? Porque lá no livro de Pedro, não, irmãos. Vamos ser sinceros, a Bíblia fala que se houvesse um justo, Deus faria o quê? Não. Pergunta é: ele destruiu ou não destruiu? Tinha justo lá? O anjo foi lá e tirou Ló. Disse: ô meu, tá ruim o negócio, vai chegar aqui, ó. Tá ruim. E aí você vai ver depois que aconteceu, você entende que não tem justo. Mais adiante, você lendo a história, você vai ver, ele não era justo mesmo. Você vai ver. Ele é retirado, não, meu, tua batata tá assando. E tirou. Tá entendendo isso, irmão? Sim ou não? Porque, meu irmão, a gente precisa entender a nossa identidade de Cristo. E só entende quando a gente renova. Eu falei a história de um. Agora você fala a história do filho de Abraão, a mesma coisa. Ele está num ambiente, parece ser o pior ambiente, mas a Bíblia fala, e plantou Isaac naquele mesmo lugar, e o Senhor prosperou ele 100 por 1. Quer dizer, uma pessoa que sabe quem ela é, ela sabe que não importa o ambiente, ela irá prosperar naquele ambiente. Agora você vai ver alguém com a identidade fragilizada. Identidade fragilizada. Mas o encontro com Jesus fez com que ele mudasse a identidade dele. De fragilidade para alguém corajoso. Olha para mim. Deixa de ser frágilzinho, irmão. Por interior foi semana passada. Até semana passada você estava chorando, gritando pelos cantos. Frágilzinho. Eu sou frágil. Agora acabou isso aí porque você é de Deus. Você é de Deus. Acabou a choramingueira toda. Pastor, eu posso chorar? Pode. Mas você sabe quem você é? Tem algum filho de Deus aí, irmão? Tem algum filho de Deus aqui?
estou lá cutucando uma sala e disse, então para de choramingar. Fala aí. Agora você pode me dizer, pastor, choraminga é só de mim? Não. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é homem valoroso. Olha isso. Olha como é que Deus te vê. Deus não te vê pela tua circunstância atual. Deus vê, olha para mim no nome de Jesus, o abençoado. Ele, desculpa, dá vontade de jogar minhas às vezes lá. Juro que dá, mas eu me controlo. O espírito de ira, porque, nossa, eu sei que tem no meio, no nosso meio, se eu não me engano, porque eu sei que essa é a fórmula do deserto. E às vezes está na fórmula do deserto, as pessoas que tu ama, que dizem assim, ô miséria! A fórmula do deserto. Deserto. Está amarrado, feito em nome de Jesus. Terra prometida. Tua vida abençoada. Tudo dando certo. Ô glória! Aí chega Jesus e diz, Deus é contigo. Posso ouvir um amém aí? Pô, falei, ninguém, né? Tá todo mundo duvidando. Aí chega Jesus e vai dizer isso. Deus é contigo. Bate a mão no peito, chora comigo. E aquele trabalho que tem que fazer amanhã, já deu. Esqueça. E aquele valor que tu precisa ganhar, 5 mil lá do... Hã? Quê? Já deu certo. Quê? Já deu certo. Você já colocou alguma coisa na... Aquela sua HRV 2022, 2020 pode ser também. Daí para cima, senhora, não me venha. Hã? Já brilhou ou não brilhou? Diga, o Senhor é comigo. Diga, já deu certo. Diga, se estou pronto para dar trabalho para os anjos. Ô glória! Você entende isso? Esteja pronto para dar trabalho aos anjos, porque a Bíblia Sagrada fala que o Senhor dará ordem aos seus anjos para que você não tropece em pedra alguma. Aleluia! Olha isso! O Senhor está olhando para ti e falando assim, ai. Olha, manda os anjos. Manda os anjos. Segura ele. Manda os anjos. Foi assim como Deus manda os anjos, irmão. Seres ministradores ao teu favor, porque você sabe a sua identidade. Você está entendendo isso? Oh, glória a Deus! O problema irmãos, que a gente acredita não acreditando. A gente esqueceu de quem nós somos. Nós perdemos a nossa identidade e achamos que eu sou o Kleber, irmão, não sou o Kleber. Eu sou o Kleber, filho de Deus. Já era! Tudo que eu faço já deu certo. Se eu me propor, vai dar certo. E ainda que as pessoas não entendam, irmão, vai dar certo. Por quê, pastor? Porque Deus é comigo. E se te colocar no deserto, vai dar certo. Você está entendendo sim ou não? Se te colocar num lugar que ninguém quer ir para trabalhar, meu irmão, aquele lugar vai virar o melhor lugar e as pessoas vão começar a querer ir para aquele lugar para trabalhar. Porque você entende isso? Aí o lugar fica bom porque você está lá. E aí as pessoas que não gostavam daquele lugar lá, era o setor que não queria ninguém ir, porque dizia, isso aqui é uma desgraça, que é isso, aquilo. Mas você foi para lá, o setor ficou uma benção. Aí sabe o que vai acontecer naquela empresa onde aquele setor ninguém queria ir? Vai ser o setor que todo mundo vai querer ir. Por quê? Porque você está lá. Você entende isso? Você altera o lugar que você está. E você só altera por quê? Porque você não permite que nada que venha de fora te altere. E isso impede com que o teu coração fique amargurado. E pelo teu coração não ficar amargurado, as pessoas não conseguem te ver triste ou te deixar triste. Elas não conseguem te frustrar. E isso é uma loucura, porque elas vão tentar 1, 2, 3, 4, 5.
1000 vezes, elas não vão conseguir. E é isso que acontece, daqui a um pouco elas vão estar rindo contigo, porque elas vão dizer, rapaz, não pode com ela, se junta a ela. Então tu altera o lugar. Isso aqui acontece que o lugar começa a ser abençoado pela tua presença. O Senhor é contigo, homem valente. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, Deus te vê em todo o teu potencial. Diga 100% do teu potencial. Ô, glória! Não, vamos melhorar isso. 110% do teu potencial. Ô, glória! É o 100 mais o dízimo. Toma. Esqueça tudo. 110% do potencial. Esqueça! Ô, glória! Irmão, é fantástico, é frenético. 110, irmão, já deu certo, Deus te dá capacidade sobrenatural para resolver problemas. Deus te dá sabedoria sobrenatural para resolver problemas. As pessoas começam a fluir na tua direção, tudo que é de bom começa a fluir na tua direção. As coisas começam a fluir na tua direção, parece algo normal, parece coincidência, não. É Deus fazendo com que as bênçãos do Senhor fluam na tua direção, porque a Bíblia Sagrada fala que as bênçãos do Senhor te perseguirão e te alcançarão, porque você é filho. Você entende a sua identidade. Não importa o lugar que você está, naquele lugar será um lugar onde o fluir de Deus vai tocar e você será abençoado naquele lugar. Você consegue compreender o que o pastor está ensinando hoje aqui? Então, meu irmão, renova a tua mente. Muda a tua mente. Toda a fragilidade caiu por terra, porque olha só, continua aí, versículo 13. Mas Gideão lhe respondeu, mas. Tu sabe que o mais anula todo o outro, né? Sim ou não? Olha só. Toda vez que Jesus vinha, eu estou aqui falando para você. Você pode levantar o seu mais aí, ó, anulando tudo que eu falei agora, preguei. A maior parte das pessoas sai do culto e anulam o culto inteiro, porque elas dizem, mas o pastor não sabe o que eu estou passando. Oh, abençoado! Chamar o marretão aqui, vocês vão ver só. Já era. Isso. Eu tenho que sair para ele entrar. Esqueça tudo. A gente com a academia. Deus perdoe. Tá, vamos lá. Mas Gideão lhe responde. Ai, Senhor meu. Olha para as pessoas lá dizendo, começou o chororó. Tem alguém que chora aqui, irmão? Parou? Meu pai amado, irmão. No... Ai, Senhor meu. A coisa, ai. Se o Senhor é conosco, quer dizer, se o Senhor é conosco, por que está acontecendo? Tudo que está nos acontecendo. Todo o mal que me sobreveio. Porque talvez o Senhor não esteja conosco. Porque Deus não estava com eles. A pergunta é, quem retirou Deus do meio deles? Quem retirou Deus do meio deles? Quem retira Deus do nosso meio? Quem? Nós mesmos, irmão. Do que se queixa o ser humano? Aí você quer ser uma bênção, mas a pessoa falou uma coisa com você, você ficou triste. Você diz, eu sou uma bênção. Ai, benção. Mas você foi alterado no nível da sua alma, porque alguém falou uma coisa que você não gostou, ou fez alguma coisa que você não gostou. Você foi alterado a nível da alma, a ponto de dizer, ai, não gosto mais, não quero mais, não me serve.
Tomara que morra. Aquelas crianças mimadinhas. Que o papai precisa fazer o quê? Uma criança mimadinha. Cuidado que eu estou sendo gravado, pastor Cleber. Precisa fazer um reforço positivo, gente. Eu sou das antigas, mas vamos lá, né? Precisa fazer um reforço positivo, gente. Uma educação positiva. Não, faça isso. A Bíblia ensina o que fazer, sim. Cuidado, psicólogo. Dá uma pro capeta aí. Entendeu? Reforço positivo, gente. Fale positivamente para essa criança. Mas deixa para lá. Mas você está entendendo que Deus olha e diz, cara, o Senhor é contigo. Homem valente. Ah, se o Senhor é comigo, o que está sendo feito? Blá, 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 blá. A todas as maravilhas que nossos pais cantaram, dizendo, não sei se o Senhor subiu do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas. O Senhor entregou eles na mão dos medianitas? Do que se queixa o homem? Diga assim, todo problema, qualquer problema que eu estou vivendo, Deus não tem culpa de nenhum deles. Diga, todos eles foram minha culpa. Sim ou não? Quem aqui já perdeu o carro por irresponsabilidade? Quem aqui? Eu. Perdi um carro por irresponsabilidade. Falta de temor. Sabedoria. Confia em quem não deveria confiar. A Bíblia ensina para a gente não tomar esse golpe, sim ou não? Ensina ou não ensina? Tomei o golpe ou não tomei? Mas, irmão, levei sorrindo o golpe. Disse, Satanás! Tomei! E aí, vou chorar, lamentar pro resto da vida, ficar com raiva de quem me deu o golpe? Não, meu irmão. Inclusive, oro. Aquele se lasque, não, tô ligado. Não, Deus perdoa. Sabe que não faço isso. Nunca fiz. Não. No começo eu pensava, tomara que se lasque. Mas não. Depois que eu aprendi, eu falei, não quero saber disso aí, sai de mim. Se tu plantar, semear, isso é colher também, então não. Já perdeu, irmão, sim ou não? Não, graças a Deus não perdeu um carro. Mas quem já perdeu alguma coisa aí por confiar em alguém? Quem já perdeu? Dinheiro, emprestou e não vai receber nunca mais. Dá glória a Deus, igreja. Você está entendendo? A gente perde, não por confiar. Mas a Bíblia nos ensina a não fazer isso, sim ou não? Ensina. Mas a gente faz ou não faz? Faz errado? E depois se queixa, ó Deus, por que fiz? Né? Porque tu não cumpriu a palavra. Olha isso. Por que o Senhor não foi dele? Foi eles que se entregaram. Vai, continua. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força. Olha para mim, irmão. Não é outra pessoa que... Porque você pode dizer, eu preciso de um poder miraculoso para algo sobrenatural acontecer. Jesus está dizendo, vai nesta... Deus, olha isso. Deus não está dizendo que você precisa mudar de força, entendeu? Ficar, fazer isso. Não, Deus está dizendo, na tua força eu vou te usar. Só que eu vou te dar estratégia. Eu vou te dar sabedoria. Porque eu conheço o teu inimigo. Eu conheço o coração do teu inimigo e o medo que ele sente. Olha para mim. Eu sei a forma que tu vai aterrorizar eles. Aí Deus pega 300 homens e diz, tu não precisa mais do que 300 homens, e tu não vai fazer força nenhuma. Eu sou contigo. Vai pegar umas lâmpadas, vai fazer isso, vai fazer aquilo outro, vai gritar pelo Senhor e por Gideão, vai até lá, vai só gritar. Com lâmpadas vindo,
300 pessoas, 150 mil reunidos. Olha para mim. Como é que era o acampamento dessa gente? Você sabe como é que era? Não sabe, né? Tem história para você. O acampamento daquele gente era vários povos de diversas línguas. Então, às vezes, os povos não se entendiam, mas eles estavam tudo meio que junto. Eles eram um povo que aprenderam a atacar, e eles venciam as guerras porque eles aprenderam a atacar com camelos. Os medianitas atacavam com camelos. De forma que quando esses camelos vinham, os outros povos não conseguiam lidar com eles e perdiam as batalhas. Eles estavam acostumados a vencer desse jeito. Mas havia uma coisa na cultura deles que dizia que eles não poderiam agir na noite, porque havia os espíritos na noite. Quando os camelos veem aquele gritirio descendo as montanhas, os camelos começam a ficar agitados, porque eles são seres, são criaturas indóceis, elas ficam agitadas e começam a bater, derrubar coisa, derrubar tábua, derrubar tenda. Eles amarraram com certeza os camelos nas tendas, as tendas começaram a cair, e os caras pegaram as espadas, ninguém sabia quem era de ninguém, entendeu? Um falava uma língua, o cara chegava e já matava ele. Ah, não sei quem é, tá vindo, já era, matava, se matava, começaram a se matar. Porque eles não tinham identificação. Virou um alvoroço tão grande no meio deles que eles se mataram por completo. E quem não se matou, fugiu. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: Deus conhece o seu inimigo. Você está entendendo? Você está entendendo? Quando você conhece a sua identidade, você pode ter certeza que Deus conhece o seu inimigo. E Deus porá emboscada no caminho de cada um deles. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Esta é a palavra do Senhor para você. Quando você resgata a sua identidade, você não permite que nada de fora retire de você a sabedoria e o entendimento de quem você é. Sendo assim, meu irmão, você não vai na força do outro, você não vai na força de ciclano, você não vai na força disso ou daquele outro, você vai na força de Deus com você. E sabe o que Deus vai usar? A tua força. E aí você pode me dizer, mas eu sou limitado, mas é na tua força. Deus vai te dar estratégia. Deus vai te dar sabedoria. Deus vai te dar a maneira correta de vencer todas as batalhas que se apresentarem diante de ti. Mas para isso, você precisa saber quem você é. Sabe por quê? Porque Deus olha para ti e diz: se porventura não te enviei eu. Diga: eu fui lavado, comprado, remido pelo sangue de Jesus. Diga: hoje, neste culto, eu entendo que meu sofrimento foi real, mas hoje eu faço as pazes comigo mesmo e assumo a minha identidade em Cristo. E nessa identidade eu me transformo num filho de Deus, e é debaixo desta força e desta autoridade que eu vou enfrentar as batalhas que virão ao longo da minha semana, porque em Cristo eu sou próspero. Em Cristo eu tenho saúde. Em Cristo eu tenho saúde mental. Em Cristo eu tenho força no meu espírito. Em Cristo eu posso todas as coisas, porque Ele me fortalece. Diga: em Cristo Jesus, eu sou filho de Deus e sou mais do que vencedor. Oh, aleluia.
Você entendeu o que o pastor lhe ensinou hoje? Você entendeu que as adversidades não mudam quem você é? Você entendeu que a maior arma do diabo é plantar dúvida na tua cabeça? Você entendeu que você precisa calçar a tua cabeça com o capacete da salvação para não permitir com que ninguém mais afete a tua mente, retirando de você a certeza de quem você é em Cristo. Homem valente, homem corajoso. Mas, pastor, a falta de coragem fez com que ele fosse encontrado malhando trigo no lagar. O lagar era o lugar daquele homem covarde, mas o Senhor estava retirando ele do lugar de um homem covarde para levar ele para um tempo de liderança, acabando com toda a fragilidade humana que havia dentro dele. Olha para mim, toda a tua fragilidade está sendo acabada agora no nome de Jesus. Toda a fragilidade humana que te alcança a tua mente, hoje acaba no nome de Jesus. Por que, pastor, que essa fragilidade humana, que ela é possível e faz você ser um ser humano, ela acaba? Porque hoje você assume a certeza de que na tua força, é do teu jeito que Deus vai te usar, mas com a certeza de que você não está sozinho e que sim, Ele está contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Você entendeu a mensagem de hoje? Quem você é? Então, essa mensagem, entendendo minha identidade em Cristo. Diga, eu tenho uma identidade. Qual é a tua identidade? O que aparece na sua identidade? O que aparece na sua identidade? Opa! Quando pegar tua carteirinha lá, o diabo pegar tua carteirinha para ver, não conheço, mas ele olha assim, filho de daí, ai. Não vamos mexer com essa gente, né? Vamos deixar quieto. Tudo bem que o diabo não te reconheça. Tudo bem que as pessoas não te reconheçam. Mas você precisa ter certeza de que você sabe quem você é. E de que melhor do que você saber quem você é, o teu pai sabe quem você é. E o teu pai disse uma vez: você estava sem forma no ventre da tua mãe. E ele te chamou pelo teu nome. Aleluia. Essa palavra me pega todas as vezes. Essa palavra me pega. Meu pai me viu sem forma no ventre da minha mãe. Ele disse: vai nascer o Kleber. Eu vou usar esse menino. Ele não vai ser fácil, mas eu vou usar ele. Ele será valente, ele será valoroso. E vai chegar um momento da jornada dele que ele vai saber quem ele é. E quando ele descobrir que eu estou com ele, não haverá nada impossível para ele. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Que você entenda nessa noite que o Senhor te chamou. E não só te chamou, Ele te escolheu. Você é filho. Essa é a sua identidade. Não permita que ninguém retire de você a certeza de quem você é. Quando alguém vier querendo causar incerteza, coloca o capacete da salvação. Se reveste com o capacete da salvação. Ele não atingiu a tua mente, ele vai tentar atingir teu coração. Então bota a coraça da justiça. Mas ele continua ainda. Então pega o escudo da fé. Mas pastor, ele continua ainda. Então, meu irmão, chegou a hora de tu dar a espada dele. Passa a espada no diabo. Pisando.
chega um momento que o diabo não tem mais acesso às nossas mentes. E quando isso acontece, é o momento mais especial da nossa vida. Quer dizer que todo o ambiente será alterado pela nossa presença. Mas não será alterada por qualquer um, não. Será alterada por um filho de Deus. É tão bom chegar num lugar e mudar as coisas assim ou não? Você já passou por isso? Você chegar naquele lugar lá, as pessoas falavam assim, esse lugar ninguém quer trabalhar. Mas até você ir para lá. Aí você foi para lá, as pessoas começaram a dizer assim, tá todo mundo querendo vir para esse setor. Por quê? Você não precisa nem falar nada, né? Você fala, que legal. Querem vir para esse setor. Aleluia. Não sei por quê. Todo lugar que você estiver será um lugar abençoado pela tua existência. Você gera paz, você gera alegria, você gera frutos de vida. O ambiente é abençoado. Quando você conversa, vida rola ali. Rios de água viva fluem. A Bíblia fala que os discípulos de Jesus, a Bíblia fala assim, que a mulher samaritana, ele falou, águas vivas fluirão do teu interior. Sim ou não? Falou para a mulher, sim ou não? Para os discípulos, rios de águas vivas. Para ti, rios de água viva. Rios de água viva. Isso aqui é rio de água viva, meu irmão. Só vê coisa boa. Água viva. Está numa conversa, vai dizer, Deus vai te prosperar. Nunca vi alguém que nem você. Você é uma pessoa abençoada. Você é uma pessoa querida, maravilhosa. Não fica desse jeito. E aí depois que você fez tudo isso aí, a pessoa ficou melhor. E você sabe que ela falou mal de você depois que você fez aquilo ali. E alguma coisa alterou na sua vida? Não. Ela precisou, você vai dizer, você é uma pessoa boa, você é uma pessoa maravilhosa. As outras pessoas que te fizeram fofoca vão dizer, você vai dizer, mas tu é muito burra. Não, meu irmão. Você não é burra, você só tem uma identidade. Você é filho. E quem é filho de Deus, o que flui da boca dele? Rios de água viva ou de rios de água morta? Rios de água mortas fluirão do teu interior. É isso aí? O que a Bíblia fala? Rios? Então quando tu se reúne com alguém, qualquer pessoa, o que sai da tua boca? Diga o que é bom. Diga tudo que é lícito. Tudo que é puro. Diga, sai dos meus lábios. Glória a Deus. Você está conseguindo? Aí você entende que o choro acabou. E que Deus te levou para outro patamar. Que patamar é esse, pastor? É o patamar que derrota o gigante, que entra na terra prometida. É o patamar de quem reconhece a sua identidade e que nada de fora consegue alterar aquilo que você sabe que você é. Você é filho de Deus. Glória a Deus. E de uma fonte não pode sair 2 tipos de água. Ou pode? E se está saindo, o que precisa acontecer? Renovação da nossa mente. Entenderam a mensagem de hoje, sim ou não? Quem entendeu, diga glória a Deus. Mas, não. Microfone voando na saída lá. Indo embora dizendo, mas o pastor não sabe o que eu estou passando. Mas é que ele não viu o boleto que eu tenho que pagar semana que vem. Que eu não estou dando conta das minhas contas. Claro que não. Mas eu estou te falando que o Senhor é contigo. Você pode mudar esse espírito na sua vida, sim ou não? Você pode, então, amanhã, de vez que tu não vai conseguir pagar, você pode começar a dizer para Deus, Deus, me dá estratégia para me resolver esse problema. Você pode mudar o seu pensamento a respeito? Você pode dizer, Senhor, qual é a estratégia que o Senhor vai me dar para resolver esse problema que eu tenho? Eu tenho um problema de tal dívida. Esse problema é de 5 mil reais. Como que o Senhor vai me ajudar a resolver? Senhor, me dá sabedoria. E você vai orar todos os dias. Senhor, me dá sabedoria. Senhor, coloca alguém que me dê 5 mil. Senhor, me dá uma forma de ganhar 5 mil reais até tal dia. Senhor, me ajuda a ganhar 5 mil reais. Senhor, me dá uma forma de ganhar. Senhor, aproxima pessoas que vão se aproximar de mim com algo que vai me ajudar a pagar esse valor. E aí, quando acontecer, olha para mim, você
você vai ver e viu você que era bom. A parte boa é que quando acontece, e viu você que era bom. Aí o que você vai fazer na próxima vez? Vai fazer de novo. E vai dar certo. Sabe por quê? Porque daí você começou a mudar. Rogo-vos, pois, irmãos, que vocês precisam renovar. Diga, Senhor, renova a minha mente. Diga, muda a minha forma de ver minhas circunstâncias. Senhor, diga, Senhor, muda a minha forma. Bota a mão na tua cabeça, pelo amor de Deus, irmão, agora. Pelo amor de Deus. Uma oração dessa precisa ser na cabeça mesmo, que é o lugar onde o Satanás desgraçado infeliz atua. Olha, desgraçado, sai daqui, em nome de Jesus. Diga assim, Senhor Jesus, muda a minha mente. Muda os meus pensamentos. Altera, se for preciso, a minha forma de pensar. Me faz pensar conforme a sua vontade. Me ajuda, Senhor, nas minhas fraquezas. Me fortalece, Senhor, para que eu venha a prosseguir a minha jornada rumo ao teu propósito. Senhor Jesus, eu me levanto nessa noite como um agente do seu propósito. Renova o meu entendimento para que eu possa me apossar de minha identidade em Cristo. Sou filho. Diga, em Cristo sou próspero. Em Cristo tenho saúde. Em Cristo tenho saúde emocional. Em Cristo tenho minha vida espiritual abençoada. Diga, em Cristo sou vencedor. Em Cristo, minha semana é a melhor semana. Em Cristo, o lugar que eu estou é alterado, porque um filho de Deus está naquele lugar. Diga, me ajuda a manter a minha mente renovada. Me ajuda a não permitir que nenhuma palavra negativa altere a certeza e a realidade da minha identidade. Sou filho de Deus. E todos digam amém, amém e amém. Aplauda o Senhor mesmo, se fez essa oração. Irmãos, que você possa levar essa mensagem para a sua vida. Eu encerro esse culto abençoando você. Mas mais do que isso, dizendo para você, precisamos ser libertos, precisamos ter cura interior, mas mais do que isso, quando você olha para o quarto novo, você precisa dizer, em Cristo, eu sou vencedor. Eu sou filho. Eu sou filho. Você tem identidade. Você entendeu isso? Tem algum filho de Deus aqui? Amém? Quero orar por vocês em nome de Jesus. Pegue o seu dízimo, a sua oferta, você que